Olá, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula bônus, ela não será cobrada, né, nos conteúdos, não haverá uma avaliação a respeito de misturas de soluções, mas é um assunto importante que pode aparecer no vestibular ou no Enem. É interessante saber, entender um pouco sobre essas misturas de soluções, que podem ser de 3 tipos diferentes. Então, o objetivo dessa aula é que seja um bônus para quem quiser entender um pouquinho mais sobre soluções, ok? Então, vamos começar. Então, vamos começar por soluções de mesmo soluto. O que acontece quando nós misturamos soluções diferentes, né, com concentrações diferentes de um mesmo soluto? Um exemplo poderia ser água e sal numa determinada concentração, com água e sal numa concentração diferente. Quando nós misturamos essas duas soluções, estou dizendo duas, mas podem ser várias, qual vai ser a concentração da nova solução, né? Como a gente pode calcular isso a partir das fórmulas e dos conhecimentos que nós já temos sobre soluções. Bom, para a gente entender essa situação, vamos fazer um exemplo. Um exemplo de solução de hidróxido de potássio. Nós vamos misturar essas duas soluções diferentes, então estão aqui nas figurinhas. Uma solução aqui contendo 100 ml em concentração 2 mol por litro e uma outra solução também. Aqui a gente vamos propor, né, que sejam soluções aquosas. Normalmente, o solvente aqui é água. Então, nós temos outra solução, só que agora com 400 ml de volume e uma concentração de 1 mol por litro. Qual vai ser a nova concentração quando nós misturarmos essas duas, né? Bom, a gente vai ter um novo volume, o volume será a soma dos volumes das duas soluções, e a nova concentração pode ser determinada se nós pensarmos da seguinte maneira: não vai aumentar a quantidade de soluto, né? Apenas vamos somar um soluto com o outro. Esse vai ser o nosso pulo do gato aí. Nós vamos pensar o seguinte: se nós juntarmos a quantidade de soluto e os volumes, vai ser possível calcular a nova concentração, certo? Então, a ideia inicial é esta. Vamos somar as quantidades de soluto e também vamos somar os volumes. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a primeira solução, então vamos escrever as informações. Como é que eu calculo, né? Concentração da solução 1, vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de solução final, que é a soma das duas. Então, a concentração da primeira solução é dada pelo número de mol de solução de KOH dentro da solução pelo volume dessa solução, vou chamar de volume 1. Para a segunda solução, a concentração será dada pela quantidade em mol dividido pelo volume, certo? Pelo que nós temos aqui em cima, a quantidade de soluto, né, pela formulinha aqui, vai ter que ser somada para ter a quantidade de soluto final. Quantidade de soluto é o N, então eu vou isolar o N. N, que é a quantidade de soluto, vai ser a concentração da solução vezes o volume dela. Para o segundo, né, a quantidade de soluto será a concentração dessa solução vezes o volume. Ou seja, vou somar, vou substituir e vou somar. No lugar de quantidade de soluto 1, quantidade de soluto 1 mais quantidade de soluto 2 será igual à quantidade de soluto final. Eu vou escrever assim, ok? Então, vamos escrever aqui. Quantidade do soluto 1 é dada por concentração desse soluto 1 vezes o volume dele, mais a concentração do segundo vezes o volume dessa solução será igual. Bom, como que eu escrevo a quantidade de soluto final? Pensando na concentração final da minha solução sendo dada pela quantidade final de soluto dividido pelo volume final, isolando a quantidade final de soluto, temos concentração final vezes o volume final. Então, vamos substituir aqui, ó, concentração final vezes o volume final. Agora, vamos substituir esses dados porque nós temos a concentração da primeira solução foi dada aqui, ó, 2 mol por litro, vezes o volume,
100 ml. Eu vou deixar em ml para usar tudo em ml. Poderia converter para litro, só que não é necessário. Concentração da segunda solução, 1 mol por litro, vezes o volume, 400 ml. Tudo isso será igual à concentração final, que é o que eu quero descobrir, né? A concentração da minha nova solução após a mistura, vezes o volume final, que é a soma dos dois volumes, ou seja, 500 ml. Posso cancelar ml porque ele aparece nos três termos e vou fazer as continhas aqui. Eu vou ter 200, certo? Mais 400, isso aqui em mol por litro. Vou passar os 500 dividindo. Isso aqui será igual à concentração final. Resolvendo essa continha, né, eu vou ficar com 600 dividido por 500, vai me dar um 1,2 mol por litro. Esse 1,2 é um valor intermediário. Eu tinha inicialmente concentração de 2 para essa solução e 1 para essa aqui. Somei, né, as quantidades, dividi pelo novo volume, enfim, o que eu tenho? Eu tenho a concentração intermediária, é um valor entre 1 e 2 ali, ok? O que é importante, então, sobre misturar soluções de mesmo soluto? Nós teremos uma solução resultante com concentração intermediária entre as duas concentrações, né? O valor vai ficar entre da primeira com a segunda solução. No caso, se misturarmos duas, podemos misturar várias soluções. Essa concentração vai depender, então, da proporção. Por que deu 1,2? Mais próximo da solução menos concentrada, porque nós colocamos uma quantidade maior dessa solução, certo? E a outra concentração aqui, que era 2, mas a quantidade dessa solução foi menor, então fica um valor intermediário ali, é como se fosse uma média ponderada, ok? Então, é assim que se resolve quando a gente tem soluções de mesmo soluto. Essas soluções, elas vão ter as quantidades de solutos somadas, usando essa formulinha, concentração da primeira solução vezes o volume dela, mais a concentração da segunda, também vezes o volume. Poderia ter mais uma solução, mais duas, enfim, e somando, né, concentração vezes volume, para dar uma concentração final vezes o volume final. Essa é uma formulinha que vale a pena guardar, é uma formulinha para misturas de solução do mesmo soluto, ok? Depois faremos exemplos mais para frente. Bom, e o segundo caso, que são misturas de soluções com solutos diferentes. O detalhe é que esses solutos não reagem entre si, eles simplesmente vão se misturar, né, na nova solução que vai se formar, mas não vai acontecer nenhum tipo de reação química, não vai formar nenhum outro produto. Um exemplo clássico, a mistura de sal e açúcar em água, né? O famoso soro caseiro poderia ser feito dessa maneira. Um exemplo aqui é misturar uma solução de NaCl, né, o sal de cozinha, numa concentração de 2 mols por litro e um volume de 200 ml. E uma outra solução agora de açúcar, com concentração 1 mol por litro, só que numa quantidade maior, 800 ml. Quando eu misturar essas duas soluções, eu vou ter um volume final, que é a soma dos dois, né, 800 mais 200, então 1000 ml, mas qual será a concentração, né? Como é que eu faço esse cálculo? Neste caso, nós vamos tratar as soluções, né, como se a nova solução, como se fossem soluções de um e de outro soluto independentes. Nossa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, nós vamos tratar como se fosse uma diluição, que é o que está acontecendo aqui. É como se a gente estivesse diluindo a solução de sal e diluindo a solução de açúcar, apenas colocando mais água. Ah, mas essa água contém outro soluto. Não tem problema, porque os solutos não vão reagir entre si. Nada novo vai ser formado. Então, a ideia seria assim. Eu vou fazer um cálculo para a nova solução de NaCl. O que vai acontecer com ela? Bom, eu tenho uma concentração inicial de NaCl, eu vou chamar de 1, vou chamar de 2 e vou chamar de final, como eu fiz anteriormente. A concentração inicial
vezes o volume inicial da concentração de sal ali, né, da solução de sal. Isso será igual à concentração final, ou 2, né? Opa, 2 não, porque estou chamando de 2 de açúcar, né? Vezes o volume final. Então, eu trato como se fosse uma diluição. É como se eu apenas estivesse acrescentando mais água. A concentração inicial de sal é de 2 mol por litro. O volume inicial é de 200 ml. Eu vou ter uma concentração final que eu vou calcular, vezes um volume final que é 1000 ml. Vou cancelar ml com ml e vou passar esse 1000 dividindo. Então, eu vou ficar com 200 vezes 2, que vai me dar 400, dividido por 1000. Isso vai ser respondido na unidade mol por litro, concentração final. É só dividir. Cancelar esse zero com esse, 4 dividido por 10, 0,4 mol por litro. Então, essa é a nova concentração de NaCl depois de misturar as soluções. Repara que o açúcar não aparece em nenhum momento, porque eu trato como se fossem soluções independentes. Agora, eu vou fazer um cálculo separado para a sacarose, para o açúcar, que é o C12H22O11. Então, o mesmo raciocínio utilizado para o sal, vou usar para o açúcar. O açúcar vai ser a solução número 2, então concentração 2, volume 2, concentração final agora de açúcar, né? Volume final da solução. Vamos substituir. Concentração inicial de açúcar, 1 mol por litro. Volume inicial, 800 ml. Concentração final de açúcar, vou calcular. Volume final, 1000 ml. Cancela ml com ml, vou calcular a concentração final aqui, passando esse 1000 dividindo por 800, que vai dar 0,8 mol por litro. Então, eu tenho uma nova concentração para açúcar e uma nova concentração para o sal. Concluindo, ao misturar soluções de solutos diferentes que não reagem entre si, teremos apenas uma diminuição da concentração desses solutos em razão do aumento do volume provocado pela mistura. Ou seja, a gente vai tratar como se fosse uma simples diluição. É como se eu apenas tivesse acrescentado mais solvente e o volume da solução tivesse aumentado. Bom, existe um terceiro caso, que são misturas de soluções de solutos diferentes, onde há reação. São situações em que eu misturo principalmente ácidos com bases, que são reações conhecidas e tal. O que acontece é que eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque para isso é preciso ter visto o cálculo estequiométrico, né? Proporção entre reações e tudo mais, um assunto que ainda não foi abordado, então acho que não é pertinente falar desse tipo de mistura agora. Mais para frente, se for possível, enfim, trabalharemos esse assunto. Bom, como de costume, né, já fiz esse tipo de vídeo com vocês outras vezes, eu aconselho que vocês deem um pause, tentem resolver os exercícios e depois confiram a resolução e o resultado final, né, para ver se conseguiu reproduzir ou não. Então, a gente tem aqui mais 6 exercícios, né, 6 exercícios no total, com misturas de soluções de solventes, de solutos iguais e de solutos diferentes sem reação, para que vocês possam treinar esse assunto, ok? Então, vou resolver todos os exercícios com detalhes, mas eu aconselho que vocês tentem fazer sozinhos antes de ver a resolução. Vamos começar. Questão 1. Embora não seja comum tal procedimento, um técnico químico resolveu misturar duas soluções de hidróxido de sódio que estavam no armário do laboratório. Os frascos que ele encontrou são representados pela figura a seguir. Então, vamos olhar o rótulo, né? O primeiro frasco, que eu vou chamar de frasco 1, ele tem uma concentração de 2 mol por litro e o volume de 400 ml. Já o segundo frasquinho, ele tem uma concentração de 4 mols por litro e um volume de 600. Bom, ele tem uma questão que diz que, após a mistura dos conteúdos, pode-se afirmar que o volume e a concentração do soluto, né, da solução resultante valem respectivamente? Bom, reparem que o novo volume, que é o que a gente vai chamar de volume final, é somar
os dois volumes. Então, o volume final seria 400 ml mais 600. E todas as alternativas, elas vão dar a mesma resposta, que são 1000 ml de volume final. Então, isso não ajuda em nada na resolução do exercício, no caso aqui. Bom, vamos fazer o raciocínio lógico aqui, né? Ou a aplicação de fórmula, que eu acho que é até mais fácil. Toda vez que a gente vai fazer uma mistura de soluções em que o soluto é o mesmo, é o caso desse exercício, a gente vai trabalhar assim, ó. A concentração da primeira solução vezes o volume dela, mais a concentração da segunda solução, também multiplicada pelo volume, será igual à concentração final, que é o nosso objetivo aqui, vezes o volume final, ok? A única variável aqui será a concentração final, é só isolar isso aqui. Então, vamos fazer as substituições, isolar a concentração final. Concentração inicial da primeira solução ali, né? Concentração de 2 mols por litro, vezes o volume inicial dela, 400 ml. A próxima solução tem concentração 4 mol por litro, vezes o volume, 600 ml. É igual à concentração final, vezes os 1000 ml, que são o volume final. É bom que eu já posso cancelar unidades aqui, vou passar esse 1000 dividindo lá para o outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 400, 800, mais 2 vezes 600, 4 vezes 600, 4 vezes 6 vai dar 24, 2.400 mol por litro, né, que é a unidade, vou passar o 1000 dividindo. Concentração final. Agora é só fazer a continha. A gente vai ter 800 mais 2.400 dividido por 1000. 3,2 mol por litro. Tá vendo? É um valor intermediário entre as duas concentrações iniciais lá, né, das soluções 2 e 4, a gente vai ter 3,2. E aí, né, a alternativa que corresponde aqui é a alternativa C. Exercício número 2. No controle de qualidade de uma indústria alimentícia, é necessário utilizar, né, 1 litro de uma solução de ácido clorídrico com concentração 1,2 mol por litro. Ao consultar o almoxarifado de reagentes, o técnico encontrou 2 frascos de ácido clorídrico com concentrações 1 e 2 mol por litro. Esses frascos estavam lacrados e possuíam 1 litro, né, cada um. Os volumes em ml das soluções menos e mais concentradas que devem ser misturadas para obter a solução desejada valem respectivamente. Então, primeiro a solução menos, depois a mais concentrada. Quanto que a gente tem que pegar de cada solução para poder fazer uma nova solução de 1 litro e 1,2 mol por litro de concentração? Então, vamos pensar. Nós temos a solução número 1, aí eu vou chamar a outra de solução 2 e eu vou chamar a última de solução final, para a gente ver o que a gente está querendo fazer. A primeira solução, a única coisa que eu sei sobre ela é a concentração. A concentração da primeira solução é 1 mol por litro. A outra solução disponível, né, a número 2, ela tem concentração de 2 mol por litro. E a terceira solução, que é a final, a que eu quero obter, ela tem que ter 1,2. É um valor intermediário entre as duas primeiras. Tá tudo bem. E eu quero fazer um volume de 1 litro, que é o que foi dito aqui em cima, ó. Quero produzir 1 litro. Quanto que eu vou pegar dessa aqui? Vou chamar de volume 1, vou chamar de volume 2. Não sei quanto que eu vou pegar de cada uma delas, mas eu sei que a soma dessas duas soluções, eu sei que a soma de V1 mais V2 tem que dar 1 litro. Essa é a única informação útil ali. Então, vamos escrever a formulinha. A concentração da primeira solução vezes o volume dela, mais a concentração da segunda, também multiplicada pelo volume, será igual à concentração final vezes o volume final. E vamos colocar os dados. Só que eu vou ter duas variáveis, então o que eu vou escrever?
Primeiro que eu vou colocar em ml, porque facilita, já que as respostas estão em ml. E eu vou isolar o V2. Eu vou escrever o V2 como se ele fosse 1000 ml menos V1. E aí, eu vou ter tudo em função de uma única variável. Vamos substituir, que eu acho que vai ficar mais claro. A concentração da primeira solução foi dada 1 mol por litro. O volume dela eu vou chamar de V1. A concentração da segunda solução também foi dada 2 mol por litro. E o volume dela, ao invés de escrever V2 e ficar com outra variável, eu vou escrever que o V2 é a mesma coisa que 1000 menos V1. Tudo isso tem que ser igual a 1,2 mol por litro vezes o volume final, que são 1000 ml. Prontinho. Agora é resolver as contas, né? Bom, primeiro que eu vou cancelar esse monte de mol por litro aqui em todos os termos, para que eu tenha uma resposta final em ml, que é o que eu quero. Então, a gente vai ter aqui, ó, que V1 mais 2 vezes 1000, 2000, menos 2V1, aqui eu estou fazendo distributiva, tá? Estou multiplicando 2 por 1000 e 2 por V1, é igual a 1,2 vezes 1000, que é 1.200, certo? Isso aqui vai sair em ml, depois eu coloco a unidade, né? Só para não confundir tudo. E aí eu vou ficar com V1 menos 2V1 menos V1. Vai ser igual a 1.200 menos 2.000. Ó, esse 2.000 passa para o lado de lá, que é igual a menos 800. Então, eu chego à conclusão que menos V1 é igual a menos 800, ou seja, que V1 é igual a 800. V1 é igual a 800, vamos calcular o V2? V2 será 1000 ml, deixa eu consertar ali que ficou feio, 1000 ml menos 800, que é o V1. Ou seja, V2 é igual a 200 ml. Essas vão ser as quantidades. Eu vou usar 800 ml da primeira solução, menos concentrada. Deixa eu colocar aqui, ó, 800 e 200. Somando esses dois volumes, eu vou ter o volume final, que é 1 litro ou 1000 ml, e vou ter a solução na concentração desejada, ou seja, a alternativa D como resposta, tá? Questão número 3, uma questão aqui de mistura agora de solutos diferentes, inclusive é parecido com o exemplo que eu dei anteriormente, né? Também fala de uma solução sendo misturada com outra aqui, uma de sal, outra de açúcar, e o que nós vamos obter como produto, né? Nova solução. Solução 2, e vou chamar essa aqui de final, como eu já fiz anteriormente, né? Vamos embora. O soro caseiro era uma solução aquosa de açúcar comum e sal de cozinha, e a sua principal função é a reposição rápida de água e sais minerais em nosso corpo, para compensar desidratações provocadas por diarreia ou vômitos excessivos, por exemplo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as concentrações de açúcar comum e sal de cozinha no soro devem ser, respectivamente, 20 gramas por litro e 3,5 gramas por litro. Com o intuito de obter uma mistura de sal de cozinha e açúcar, duas soluções desses compostos foram misturados de acordo com o esquema a seguir. Então, ó, tem a solução 1 de açúcar, concentração está dada, e a solução 2 de sal, também com concentração dada, as duas com volume bonitinho. O que vai acontecer quando eu misturar as duas? Bom, solutos diferentes, eu vou tratar como se fossem soluções independentes, uma que tem sal e outra que tem açúcar. Então, vamos lá. Qual a concentração final do açúcar na solução? Vamos responder o item A. Quando as soluções elas não reagem entre si, né, os solutos, e eles são misturados, a gente trata como se fosse uma diluição. É como se eu tivesse a concentração 1 vezes o volume 1 é igual à concentração final vezes o volume final dessa solução. Vamos substituir. Concentração inicial de açúcar, 100 gramas por litro, vezes o volume de 10 ml. A concentração final que eu vou obter, vezes o volume final, que é
500 ml. Vou apenas cancelar aqui, passar o 500 dividindo, então eu vou ter 100 vezes 100 dividido por 500. Isso aqui vai ser a concentração final. Concentração final aqui. Então, eu vou ter 100 vezes 100 dividido por 500. 20. Exatamente 20 gramas por litro. Essa é a nova concentração de açúcar. Vamos fazer o item B. Qual é a nova concentração, né? Concentração final de sal. Mesmo raciocínio. Só que agora o sal eu chamei de 2, então a concentração aqui 2. Vou ter uma concentração final vezes o volume final. Substituindo tudo na fórmula, para o caso do sal, 4,375 gramas por litro vezes um volume de 400 ml. Isso aqui será igual à concentração final. Eu já vou passar dividindo o volume, tá? Para ficar mais rápida a conta, ó, 500 ml. Cancelo. Dá para cortar vários zerinhos aqui, né? E eu vou ficar com 4,375 vezes 4 dividido por 5, que dá exatamente 3,5 mol por litro. Essa é a nova concentração de sal. E o item C, a solução pode ser considerada soro caseiro segundo a Organização Mundial de Saúde? Vamos lá. Concentração de açúcar, 20. A Organização Mundial de Saúde indica 20. E de sal, 3,5. 3,5. Então, sim, pode ser considerado soro caseiro, porque as concentrações dos solutos são exatamente aquelas indicadas pela Organização Mundial de Saúde, ok? Bom, questão número 4, uma questão também de misturas de solução com mais passos. Ela diz o seguinte: 200 ml de uma solução de 20 gramas por litro de hidróxido de sódio são misturadas a 1,3 litros de solução de 2,8 gramas por litro do mesmo soluto. Então, vou misturar duas soluções com concentrações diferentes e a solução obtida ela será diluída até o volume final de 2,5 litros. E qual será a concentração dessa solução formada? Aproximadamente. Bom, o que a gente tem aqui? Uma solução 1. Na questão anterior, eu deveria ter usado um símbolo mais adequado. Quando está em grama por litro, normalmente a gente usa a letra C, de concentração comum. Mas, enfim, né, o cálculo não é modificado por isso. Então, a concentração aqui é 24 gramas por litro, e ele diz que vai ser usado um volume de 200 ml. Isso vai ser misturado com uma concentração de uma solução 2 de concentração 2,08 gramas por litro, e o volume dessa solução 2 será 1,5 litro. Eu já vou escrever em ml, acho que fica mais fácil para a gente trabalhar tudo com a mesma unidade, certo? Depois a gente converte. Então, o que eu vou ter aqui? 1.300 ml. E aí eu vou querer saber qual é a concentração final disso aqui, já que o volume final é só somar os dois volumes. Então, vai dar 1.500 ml, somando os dois. Qual será a nova concentração? Essa nova solução depois será diluída, então terá mais um passo. Vamos lá, concentração 1 vezes volume 1, mais a concentração 2 vezes volume 2, será igual à concentração final vezes o volume final. Então, estou fazendo a primeira mistura aqui. Substituindo os dados, 24 gramas por litro vezes o volume, que é 200, mais 2,08 gramas por litro vezes o volume, que é 1.300. Eu já vou me antecipar, já vou passar o volume final como denominador aqui, ó, para ficar mais fácil. Concentração final. Cancela, ó, ml aparece em todos os termos, e aí eu vou fazer a continha. 24 vezes 200, mais 2,08 vezes 1.300. Então, vou dividir
por 1.500. Dá aproximadamente 5 gramas por litro. Então, essa é a nova solução que eu obtive. Cuidado que tem alternativa 5, mas ainda não acabou a questão, porque ó, o volume final foi de 1.500 ml, e o exercício quer que a gente faça uma diluição até que o volume final seja de 2,5 litros, ou 2.500 ml, certo? Então, a gente ainda tem outra etapa de cálculo, onde eu vou pegar essa concentração final ali, né? Então, eu vou ter uma solução de concentração, eu vou chamar de final, o volume final que eu tinha obtido, aí eu vou colocar assim, ó, a concentração depois de diluir vezes o volume depois de diluir, para a gente não misturar tudo na hora da fórmula. Concentração final, 5 gramas por litro, que eu já tinha obtido. Volume final, 1.500 ml. A concentração depois de diluído, eu já vou passar esse volume aqui, ó, dividindo. 2.500 ml, que são os 2,5 litros. Cancela, cancela. Então, eu vou ficar com os 5 vezes 1.500 dividido por 2.500, que vai dar 3 gramas por litro. Então, depois dos dois procedimentos, depois de misturar uma solução com a outra e ainda diluir até os 2,5 litros, eu vou ter uma solução final de 3 gramas por litro, certo? Eu acho que já deu para ter uma noção de como aplicar cada uma das fórmulas das situações, quando eu somo os solutos, quando eu tiver solutos idênticos, quando eu tenho solutos diferentes, eu simplesmente trato como soluções independentes, calculo a concentração para cada um dos solutos, e eu acho que ficou, pelo menos, uma ilustração aqui de cada tipo de situação que pode aparecer, tá bom? Bons estudos!